Olá, bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante. Estamos tratando de direito do consumidor. E na aula de hoje estudaremos a responsabilidade do fornecedor pelo defeito ou pelo fato do produto ou serviço. Defeito ou fato são considerados sinônimos. Mas antes de entrarmos nesse estudo dessa responsabilidade civil do fornecedor, nós precisamos diferenciar vício de defeito. Bom, entre os artigos 12 até 17 do Código de Defesa do Consumidor, o Código trata da responsabilidade pelo fato ou pelo defeito. E entre os artigos 18 a 20 do Código de Defesa do Consumidor, ele trata da responsabilidade pelo vício. Bom, vício é aquele mau funcionamento, é algo que diminui o valor da coisa ou torne esse produto, por exemplo, impróprio ao consumo. É alguma coisa intrínseca. Então, quando você compra lá o celular e ele não liga, isso é vício. Quando você compra um celular e a tela fica esverdeada, cheia de riscos, isso é vício. Nós não podemos chamar isso de defeito. Ah, meu celular está com defeito. Não, isso não é defeito, isso é vício, que vai estar entre os artigos 18 a 20 do Código de Defesa do Consumidor. O 18 é vício no produto e o 20 é vício no serviço. O que nós, juridicamente, tecnicamente, chamamos de defeito ou fato é alguma coisa extrínseca ao produto. Ele pressupõe inicialmente um vício, mas em razão desse vício há outras repercussões. Por exemplo, um dano material, um dano moral, um dano estético. Então ele inicia com o vício, mas gera outros problemas. E esses outros problemas é o que nós chamamos de defeito. Então imaginem, por exemplo, que eu compre um carro. Eu estou andando com esse carro, pise no freio, o freio não funciona. Mas é uma subida, eu consigo puxar o freio de mão para o carro. Tem um vício. Bom, mas se por outro lado eu comprar esse carro, estiver andando com o carro, pisar no freio e atravessando um cruzamento, eu bater em outro carro, agora aquele mau funcionamento gerou outros problemas. E isso nós chamamos de defeito. No artigo 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, tem ali o defeito em razão de um produto e no 14 um defeito em razão de serviço. Então, ficou clara essa diferença? Vício é algo intrínseco ao produto ou serviço e defeito é algo extrínseco, que iniciou como um vício, mas gerou outras repercussões, outros problemas, que aí pode ser de ordem material, moral ou qualquer outra esfera. Então o código faz essa separação. Responsabilidade civil do fornecedor, do 12 ao 20, sendo que do 12 ao 17 é responsabilidade pelo defeito e depois do 18 ao 20 é responsabilidade pelo vício. Comecemos então pelo artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos ler. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa. Bom, notem que já nesse início tem uma diferença importante para outros artigos do Código. Como regra, a responsabilidade do fornecedor é solidária. Então, não importa se é o fabricante, se é o comerciante, a responsabilidade é solidária. Mas aqui ele fez uma diferenciação, ele fala o fabricante, o importador, e exclui desse conceito o comerciante, que ele só vai incluir no artigo 13, a figura do comerciante, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas, inicialmente, fiquem com essa informação, de que ele colocou aqui o fabricante, o importador, mas não colocou o comerciante. E ele já afirma que eles respondem, esses fornecedores aqui, que ele delimitou quais são, respondem independentemente da existência de culpa. A responsabilidade é objetiva. Na responsabilidade objetiva, só precisa demonstrar nexo de causalidade, violação do direito e o dano. Não precisa demonstrar nem dolo, nem culpa. Essa é a diferença da responsabilidade subjetiva. Voltemos para o artigo. Pela reparação de danos. Vejam então que ele fala reparação de danos. Por quê? Porque é defeito causado aos consumidores por defeitos. Aí, por isso que a gente chama de responsabilidade pelo fato ou pelo defeito.
Porque o título fala a responsabilidade do fato, mas depois ele fala de reparação de danos por defeitos, decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, formas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre a utilização e riscos. Muitas vezes, então, o defeito surge não é nem pelo produto em si, mas porque a informação foi dada errada. Então, o produto está bem formulado, está bem projetado, foi bem fabricado, mas aí, por algum motivo, lá no rótulo falava que podia dormir no quarto depois de pintar. E por conta disso você, passou mal, teve uma intoxicação pelo cheiro que a tinta liberou. Ora, não é o produto em si que estava com vício, mas a informação que lhe deram que está equivocada, lá no rótulo da embalagem, por exemplo. E o código também aqui, nesse artigo 12, ele traz o conceito do que é o produto defeituoso. Vamos ver. Produto defeituoso é quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Professor, então quer dizer que uma faca é um produto defeituoso porque ela corta a mão? Um isqueiro como queima é defeituoso? Não, porque o próprio código fala que só é defeituoso se você não espera isso dele. Então, uma faca, por si só, ela é perigosa, mas ela não vai gerar um defeito se o uso normal dela acontecer. Se eu cortar um pedaço de carne e estiver tudo certo, funcionou muito bem. Mas se eu vou usar a faca e ela solta do cabo, a lâmina solta do cabo e corta meu pé, machuca meu pé, aí isso é defeito, porque legitimamente não se espera que o cabo solte da lâmina, aí é defeito. O isqueiro da mesma forma, é claro, é um produto perigoso, você não deve colocar a mão em cima do isqueiro, porque naturalmente, legitimamente se espera que ele queime, ele acenda o fogo. Bom, mas se você acender o isqueiro e ele explodir na sua mão, isso é defeito, porque não se espera que o isqueiro exploda. Bom, e o código ainda traz algumas circunstâncias em que não serão considerados defeituosos esses produtos. Vamos lá para o slide. Para configurar o produto defeituoso, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias relevantes. 1. Sua apresentação. 2. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. E 3. A época em que foi colocado em circulação. Então, 3 elementos que você vai considerar. Olha, primeiro, sua apresentação, como que ele está sendo colocado no mercado de consumo, desde a sua embalagem, da forma em que ele é utilizado. Se você tiver um produto que seja perigoso só na manipulação dele, simples assim, não esteja protegida certas partes perigosas, compra lá uma motosserra. Não, tudo bem, a motosserra é perigosa, mas certas partes devem estar protegidas para você não levar um choque ou num lugar que você vai colocar a mão para acionar, não esteja muito próximo da serra em si, você não se corte. Então, a apresentação dele é importante e se ela estiver dentro de certos parâmetros, não considera que seja defeituoso, porque tem uma parte da serra que vai estar exposta e isso decorre dele normalmente. Então, outro elemento é os riscos que razoavelmente dele se esperam. Como eu falei, alguns produtos por si só são perigosos, mas eles têm que ter aquele perigo que é natural do uso dele, não outra coisa. Claro, se você tem uma arma, a arma é perigosa, mas não se espera que o tiro saia pela culatra, e sim que ele saia pela frente. Então, é nesse sentido que o código fala. E também tem que levar em conta a época em que ele foi colocado no mercado de consumo. Se você pegar carros mais antigos, primeiro que eles nem tinham cinto de segurança. Depois vieram os cintos de 2 pontas, só aqui no abdômen. Depois é que veio o cinto de 3 pontos e hoje tem um airbag. Então quer dizer que um veículo da década de 70 que não tem esses mecanismos mais sofisticados, ele é defeituoso? Não, porque deve-se considerar o momento em que ele foi colocado no mercado e essa época é importante, o momento em que ele foi colocado. Se saísse hoje um carro, e aí contrariando inclusive normas de segurança,
que todo carro deve vir com airbag, freio a disco e ele não vier, aí sim poderia considerar que ele é defeituoso. E ainda aqui nesse artigo 12, tem uma parte importantíssima, também que é cobrada em exame de ordem, na vida prática profissional também, é onde o fornecedor vai encontrar fundamento para sua defesa. Vamos ler. Fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: 1. Que não colocou o produto no mercado. 2. Que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. E 3. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É obrigação, aqui não é nem inversão do ônus da prova, que nós já aprendemos lá na terceira aula, que falou da inversão do ônus da prova. Aqui é regra de distribuição de ônus da prova. O código falou, o fornecedor só não será responsabilidade quando ele provar. Não é uma inversão, é obrigação dele. Então, ele só não será responsabilizado quando provar. Que não colocou o produto no mercado? Não, esse é do meu concorrente, não fui eu que vendi, que vendo esse produto. Isso não é meu. Então, se ele provar isso, não tem responsabilidade. 2, falar, não, eu coloquei no mercado de consumo, você deve ter adquirido, mas o defeito não existe. Você foi utilizar e se queimou, mas não foi o produto que queimou, é porque você deve ter lavado a mão com alguma substância aí que agrediu. Ou aquele exemplo que eu dei, que a pessoa dormiu num quarto que foi pintado. Não foi a tinta que liberou isso, sei lá, o seu ar-condicionado. E ele prova que foi o seu ar-condicionado que te intoxicou por qualquer razão que não tem a ver com aquele produto que ele forneceu. Então, essas duas, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Mas prestem atenção, é culpa exclusiva. Porque se for uma culpa concorrente, ainda assim ele responde. Só não responderá se for culpa exclusiva. Olha, o consumidor foi advertido que não poderia fazer tal coisa, ele entendeu isso e mesmo assim fez. Bom, aí é culpa exclusiva do consumidor, não é obrigação do fornecedor. Agora, você compra um celular e aí tem na folha 34, cantinho direito, falando que você não pode usar o celular enquanto carrega. E aí você fez isso e se machucou, explodiu o celular e se machucou por conta disso, tem defeito? Bom, talvez você tenha culpa, porque deveria ter lido o manual que tem 150 páginas. Mas o fornecedor também tem culpa. E nesse caso ele também responde. A única coisa é que na prática, vida prática profissional, se considera uma redução dessa indenização. Então, ao invés de o juiz dar 10 mil reais de indenização, ele vai dar 5, porque ele vai considerar que você também tem uma parcela de culpa. O que o fornecedor deveria fazer para não ser responsável? Olha, se é uma coisa tão grave, não colocar junto com a configuração de relógio isso. Coloca uma fita adesiva no carregador falando, olha, não utilize o celular enquanto está carregando. Tem que deixar isso claro, informação, direito à informação. E o artigo 13 complementa este artigo 12, trazendo agora uma nova figura, um novo fornecedor, que é o comerciante. E o código traz a seguinte norma, olhem só. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, que nós acabamos de estudar, quando 1. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador não puderem ser identificados. Então, olha, você comprou lá um produto, mas não consta ali na embalagem quem é o fabricante ou quem é o importador. Então, você pode pedir a responsabilidade pelo defeito também aqui do comerciante, e não sair buscando desesperado quem é o fabricante, se não encontrar, não vai encontrar ninguém para responder. Vai o comerciante, porque o fabricante não pôde ser identificado. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor, construtor e importador. Não, veio na embalagem o nome, todos os dados aqui do produto, só tem um detalhe, está em mandarim. Então, tem a informação, mas não está claro, você não consegue nem traduzir aquilo. Então, o comerciante também é responsável. E 3, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, se o comerciante também não conservar aquilo, e é difícil para o consumidor saber quem é o responsável por isso. É por isso que a interpretação que se faz aqui é que você pode entrar tanto com o fabricante quanto o comerciante, que os dois são responsáveis, e depois entre eles vai ter uma ação de regresso. Porque eu, como consumidor, não consigo dizer se ele foi conservado inadequadamente ou se veio da fábrica com aquele
com aquele vício que gerou um defeito. Então, a maior parte da doutrina, da jurisprudência, entende que, nesse caso, também o comerciante, juntamente com o fabricante, são corresponsáveis. É uma responsabilidade solidária por esse vício que gerou um defeito, né? A pessoa ingeriu e passou mal, ficou hospitalizada por conta disso. O artigo 14, novamente, traz essa ideia de defeito, mas agora ligado a serviços. E aqui ele já nem faz mais essa diferenciação entre fabricante e comerciante para ter discussão jurisprudencial e doutrinária. Aqui ele já fala o fornecedor. E fornecedor significa todos os fornecedores, desde o fabricante até o comerciante. Todos eles são corresponsáveis, responsáveis solidariamente. Vamos ler. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes, inadequadas sobre a fruição e riscos. Vejam que aqui é um conceito bem parecido com um dos produtos, não é? Ele traz essa ideia de, primeiro, responsabilidade objetiva, a responsabilidade dos fornecedores e sempre que aquilo causar um dano ao consumidor. Então, dentro daquilo que a gente chamou de nexo de causalidade, violação do direito e dano. Precisa ter o dano ao consumidor. Inclusive, o código vai trazer este conceito do que é o serviço defeituoso. Vamos lá. Serviço defeituoso é quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, os resultados e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época que foi fornecido. Algo muito parecido com o que tinha lá no artigo 12, só que era para produto. Aqui para serviço é a mesma coisa. Você tem que levar em consideração a época em que ele foi fornecido, porque os serviços hoje tendem a ser mais seguros que antigamente, por adoção de novas tecnologias. Então não dá para considerar que o serviço era defeituoso no passado, porque hoje tem tecnologias mais sofisticadas. E também deve ser considerado o modo de seu fornecimento e os riscos razoáveis que dele se esperam. Você contratou uma empresa para pular de bungee jump. Claro, tem um risco inerente a isso. Por isso que eles devem verificar se você tem boas condições de saúde, se não tem nenhum problema cardíaco, não tem nenhum outro problema de saúde. Então tem um risco, porque há uma elevação do batimento cardíaco, da adrenalina ali. Claro, é um risco razoavelmente que se espera. Agora, não se espera que a corda que te segura rompa. Aí é defeito, porque isso não era esperado. O que era esperado é um pico de adrenalina, um pico ali de batimento cardíaco, e não o rompimento ou um paraquedas. Se espera que o paraquedas abra, e não eles ficariam isentos de qualquer responsabilidade. E lembrando, hein, artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, fornecedor não pode, por cláusula contratual, deixar de se responsabilizar ou atenuar sua obrigação de indenizar contratualmente. Então ele não pode falar, não nos responsabilizamos por danos. Isso não tem validade. O artigo 25 proíbe, veda esse tipo de exoneração ou redução da responsabilidade do fornecedor. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Se responsabiliza sim. Ele não pode, por contrato, falar que não se responsabiliza. Tudo bem que você vai ter que demonstrar um nexo de causalidade. Deixou um objeto deixado no interior do veículo, você vai ter que provar que ele estava lá, porque é nexo de causalidade. Se é algo inerente ao veículo, levar as rodas do veículo, fica mais fácil fazer essa demonstração. Agora, deixou o celular, o notebook lá, você vai ter que demonstrar que aquilo estava lá. E às vezes é um pouco mais difícil, mas se você tiver como demonstrar, tudo bem, é responsável o fornecedor também. E também da mesma forma que tinha lá no artigo 12, que o fornecedor só não será responsável quando provar, aqui para serviço também tem isso. Então o fornecedor de serviço não será responsabilizado pelo defeito quando provar. Vamos lá para o artigo. Que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. E a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, da mesma forma que lá, se ele não, se o defeito inexistia do produto, aqui também. Se o defeito inexiste na prestação do serviço, também não haverá responsabilidade do fornecedor. E também culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro.
não é culpa concorrente. Se for culpa concorrente, fornecedor responde, só a indenização que será menor. E este rol aqui, lá do artigo 12, são rols taxativos. Não adianta o fornecedor querer incluir aqui outras hipóteses, outras circunstâncias. Por exemplo, caso fortuito ou força maior. Não está previsto. Em caso fortuito ou força maior, o fornecedor também responde. E apenas para relembrar algo que nós já explicamos lá na aula sobre fornecedor, na nossa segunda aula, se tratar de profissional liberal, muda um pouco essa regra, nos termos do parágrafo 4º do artigo 14 que nós estamos estudando, fala que a responsabilidade do profissional liberal será apurada mediante a verificação de culpa. Então, apesar do caput falar que a responsabilidade do fornecedor independe de culpa, quando se tratar de profissional liberal, a responsabilidade é só no caso de culpa, tá bom? Próxima aula estudaremos responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Até mais!